dando continuidade hoje ao capítulo 16, né? 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós tivemos Tony fazendo a abertura, iniciando o estudo deste capítulo, apresentando os itens de 1 a 6, salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico e parábola dos talentos, Na terça-feira, nossa prima Fátima deu sequência, apresentando os itens 7 e 8, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, que era o item 7, e o item 8, desigualdade das riquezas. Está escutando bem, Antônio? Amigo, está ótimo. Está ótimo. A imagem e o som está perfeito. E hoje, eu inicio as instruções dos Espíritos, apresentando os itens 9 e 10, a verdadeira propriedade, e os itens 11 ao 13, emprego da riqueza. Farei a leitura, os comentários. Eu estou trazendo 2 textos pequenos sobre o assunto de Emmanuel, para dar uma complementada no que a gente vai ler agora de noite. E é um tema que muito me chama a atenção. Eu que trabalhei durante 36 anos num ambiente de capitalismo selvagem, que são os bancos, onde só vale quem tem, dinheiro especificamente, toda a filosofia se baseia nesse princípio de ter, e eu particularmente, que nunca fui uma pessoa materialista, sofri muito, porque tentava conciliar esse campo que Deus me colocou para trabalhar com essa espiritualidade minha, E graças a Deus eu consegui fazer isso, principalmente trazendo para os colegas de ambiente de trabalho, e eu tenho essa alegria de onde passar nas agências que trabalhei, é sempre uma alegria me recebê-lo. Para mim isso é toda a riqueza que eu consegui nesse processo. Bom, também faço uma referência ao Livro dos Espíritos, o capítulo 9, Lei de Igualdade, sobre esse tema, para mim tem tudo a ver com o tema que a gente está estudando agora no capítulo 16, que trata lá da igualdade natural, da desigualdade das aptidões, das desigualdades sociais, da desigualdade das riquezas, das provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. Que merecem a nossa atenção especificamente, fazendo um paralelo com o evangelho que a gente vai ler hoje à noite, Então, eu vou iniciar as instruções do Espírito com o item 9, a verdadeira propriedade. E, fazendo um paralelo já da apresentação que a prima Fátima nos fez na terça-feira, e para mim o irmão Val trouxe assim um resumo disso, com a sua humildade, com o seu coração grandioso, sobre exatamente essa verdadeira propriedade, que é o que nós fazemos de bem por aqui, o que a gente leva efetivamente para o nosso mundo espiritual são toda essa evolução moral, essa busca do aprimoramento, da transformação moral, da reforma íntima, dessa batalha interna com os nossos inimigos diários, que a gente está todos os dias sendo testados. Antônio, já gosto de frisar isso, eu tenho 4, vou completar 5 anos na doutrina, mas efetivamente de estudo sistematizado, eu comecei aqui neste grupo, eu tive, e aí é um testemunho, uma evolução, sinto isso. O grupo nos serve também como laboratório, da gente utilizar esse ambiente para nos fortalecer e também crescermos juntos,
praticando efetivamente. Eu acho que é importantíssimo a questão da doutrina, do conhecimento, mas mais do que isso, é internalizar, né, e praticar, iniciar a prática efetiva dos ensinamentos do Cristo, né, que a doutrina nos traz esclarecendo, essa doutrina consoladora. Todos nós sabemos, quando a gente começa efetivamente a entender, a gente passa a ser uma pessoa, um novo homem, uma nova pessoa, né? E aí, a verdadeira propriedade começa, as instruções dos Espíritos, começa o seguinte: o homem só possui plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, aquilo que a gente falou aqui, né? Do que encontra ao chegar e deixar o partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Que possui ele, então? Né? Então, nos traz aqui as instruções dos Espíritos, como todo esse capítulo, de que as riquezas materiais também são propriedades divinas, né? E nós somos usufruto, apenas usamos elas para o bem ou para o mal. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, conforme eu falei, isso é que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que ele será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então, e aí eu já me permitam já fazer um paralelo, eu que trabalhei em bancos durante muito tempo, a gente acompanhou diversos clientes, o rico, aquele cara que tem muito dinheiro, e a gente percebe, tive vários casos daquele cidadão que o dinheiro estava acima de qualquer coisa, né? Como se depois de um determinado momento da vida da gente, a gente ajunta isso para usufruir no final na velhice. Coisa que dificilmente acontece, porque, normalmente, nesse período de velhice, pelos que eu o conheci com essa ganância do dinheiro, do poder pelo dinheiro, normalmente estão doentes, né? Quando não gastam toda a sua fortuna, né, nesse processo, vivem numa infelicidade tremenda. Isso eu vi de perto. Eu tenho pessoas na minha família, inclusive gente que trabalhou, e eu tive recentemente com ele, e ele está com mal de Parkinson, né, que é uma doença degenerativa e tal, e aí a gente falando um pouco da espiritualidade para ele, né, ele chegou até a se emocionar com isso tudo, eu falando exatamente desse processo que ele vivenciou, de trabalhar noites e dias, de buscar sempre mais. Chega um momento da vida, isso acontece não raramente, né? Acontece isso com todos. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. E aí, muito importante essa passagem. Quando um homem vai a um país, ele dá esse exemplo, né? O espírito Pascal, ele dá esse exemplo. Quando um homem vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura e fazei provisão de tudo quanto ali vos possais servir. Né? Então, essa vida futura, nós que a doutrina tem trazido para a gente, essa conquista, que a gente, na minha visão, né, a gente já começa a conquistá-lo aqui, até porque o que nós levamos de riqueza é o que nós construímos ainda por aqui. Então, e essa felicidade também, para mim, ela também começa a partir do momento que a gente se encontra com Deus, com Jesus, em nossos corações, na nossa intimidade, né? Ao viajante que chega a um albergue, também é outro exemplo que ele faz outra comparação, lhe é oferecido bom alojamento, desde que eu possa pagar. A outro, de recursos mais modestos,
toca um menos agradável. Quanto ao que nada tem de seu, vai dormir sobre a palha. Assim acontece com o homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado aos seus haveres. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se avaliarão os seus bens, nem os seus títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou o peso de ouro à sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Né? Que consolação é essa da gente persistir, perseverar nesse propósito de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, de praticar o bem sem olhar a quem, né? Mas lá na frente ele traz que essa verdadeira riqueza, e Jesus nos trouxe, né, nos dando o segundo mandamento, né, que é amarás o próximo como a si mesmo, né? Vamos nos amar primeiro, que com certeza a gente vai conseguir amar o nosso próximo de graça, né, sem pagar nada. Com a moeda terrestre pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria. Ou seja, em conquistando isso aqui ainda por aqui, nós teremos nessa consolação de termos uma chegada mais receptiva, né, no mundo espiritual, onde se esperam todas as venturas. Ex-pobres delas, vai para um dos últimos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres, né? E aí lembrei, quando eu li isso aqui, do Nosso Lar, né? De André Luiz, quando chega, né? Que vai para Umbral, né? Inicialmente e tal, até conseguir enxergar, porque para mim o primeiro passo que a gente tem é a questão dos arrependimentos, né? Porque o nosso orgulho, o egoísmo nos atrapalha muito a reconhecer, né? Essa nossa fragilidade. E essa passagem do item 9, quem nos trouxe foi Pascal, Genebra, 1860. No item 10, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, talvez, que isso se aplica aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando adquiridas honestamente. Visto que uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. E nos meus 57 anos de vida, eu presenciei diversas vezes isso, né? Bens, riquezas adquiridas de formas contrárias às leis divinas, normalmente se perde por aqui mesmo, né? E aí a gente vê a prática, né, dos dos males, que são a questão do tráfico de drogas. Eu nunca vi um homem rico envelhecer porque traficou drogas, né? Eu nunca vi alguém que se constituiu uma riqueza através dos vícios dos jogos. Normalmente se perdem todos. E aí por aí vai, né? Enganar o próximo, né? Ser desonesto de todas as formas que existem no mundo material. E aí nós
só vale efetivamente aquelas que são construídas com trabalho, com honestidade e com amor. Serão perdidas contra até mesmo de um único centavo mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas, pelo fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, lhe resulte alguma vantagem desse fato? As precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes não são inúteis muitas vezes? Olha que perguntas. Ora, se Deus não quiser que ela lhes seja transmitida, nada prevalecerá contra a sua vontade. O homem poderá usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter de prestar contas? Não. Ao permitir-lhes que os adquirisse, é possível que Deus tivesse em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Quem trabalha, Deus ajuda, né? Se, porém, ele só os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa de falência em suas mãos, seria melhor não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Aquilo que a gente acabou de comentar. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. E a gente já estudou isso em capítulos anteriores. É pelo Espírito M, Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Eu vou complementar esse item 9, a verdadeira propriedade, com esse texto aqui de Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 120, assim será, né? E aí ele começa, como a gente já sabe, né, nos nossos exórdios, ele começa com essa passagem de Lucas, assim é que aquele para si ajunta tesouros, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, né, Lucas capítulo 12, versículo 21. E aí Emmanuel começa: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. E aí a gente retorna, né? Colheremos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Olha que passagem maravilhosa. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Olha que passagem maravilhosa. Eu tenho, de um tempo para cá, depois de uma certa transformação, readquirido esta harmonia, essa paz no meu lar. E eu tenho vibrado muito com isso, porque a cada dia que eu sinto efetivamente isto, vale mais do que qualquer outra conquista material, do que um bom ar-condicionado, do que um carro 0 quilômetro na garagem. Esta harmonia, essa paz no nosso lar. E eu tenho orado muito eu tenho visto alguns amigos em desarmonia em seus lares, tenho orado muito para que eles também o consigam. É um trabalho de transformação e de reforma que a gente chega lá. Continua Emmanuel: empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilaterem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação,
em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Tem tudo a ver com a nosso não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque um deles vai desagradar. E como não, muitas vezes aos dois, né? Normalmente são os dois, né? E essa passagem também eu até trouxe, a gente já comentou aqui, mas eu faço questão de frisar novamente, né? Sobre esse significado, né? Se a confiança da pessoa estiver só nos seus tesouros, né? Nas coisas materiais, não poderá estar também em Deus, né? Então, é possível, na minha visão, essa conciliação, e aí onde traz a doutrina que não repreende, né, em nenhum momento, como Jesus também, sobre a questão da riqueza, desde que ela seja utilizada efetivamente para a melhoria, o bem-estar do nosso próximo, dos nossos semelhantes, trazendo uma empresa, por exemplo, que emprega funcionários e trata bem seus funcionários como colaboradores, como pessoas de bem, respeitando, principalmente, cumprindo todas as obrigações, ela está fazendo um grande trabalho, né, social. Eu estou fazendo um trabalho no restaurante do meu irmão, e lá são 45 funcionários, são 45 famílias que dependem efetivamente, e se isso for, você pode trazer isso para o bem ou para o mal, né? Mas o que vale é exatamente isto. Bom, vamos partir para o próximo item agora, que é emprego da riqueza, né? Então, como eu falei, não é desonra ser rico, não, pelo contrário, né? Você sabendo utilizar isso, que infelizmente poucos fazem dessa forma, mas a gente enxerga sim muitos fazerem isso, né? Utilizar seus bens para melhoria, né? Para investimento em pesquisas, para investimento na saúde e por aí vai, né? Bom, emprego da riqueza, item 11. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso. Vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em alijar o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? E aí a gente já leu, né, a parábola dos talentos e outras. Esse poderoso móvel de boas obras o empregaste exclusivamente na sua satisfação pessoal? Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Até fiz um comentário no título anterior, né? A solução do problema, né? Amai-vos uns ao outro, nestas palavras, procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema de emprego dessa riqueza, né? Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí traçada toda a sua linha de conduta. O emprego que agrada a Deus é a caridade, né? E não é a caridade material em si, né? A gente já viu isso também. Não é essa caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o ergue, sem humilhá-lo. Rico,
dá do teu supérfluo, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas ainda é supérfluo. Ou seja, né, não dá só o que lhe sobra, dás também daquilo que é supérfluo para você, né? Mas dá com sabedoria, não repilas o que se queixa, com medo de seres enganado. Vai às origens do mal, alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha em torno de ti, em abundância, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca se faltará e te trará grandes lucros, as boas obras, né? Constrói a nossa nos tesouros internos que não enferrujam, né? Já dizia o nosso mestre Jesus, nos ensinou. A riqueza da inteligência deve te servir com a do ouro, como a do ouro. Espalha à tua volta os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Eu acho que é Cheverus, Bordeaux, 1861. Que bela ensinamento, eu acho que ele foi muito claro nisso aqui, como é que nós efetivamente devemos empregar esta riqueza, né? Seja da inteligência que Deus nos dá, seja da saúde, né? Que é uma riqueza extraordinária, que muitas vezes a gente, né? Seja a riqueza do ar que respiramos, né? Eu venho agradecendo muito a Deus depois dessa pandemia, que eu vi alguns bilionários, né? Precisarem de aparelhos, né? Ter com que pagar esses aparelhos para respirarem e não conseguiram sobreviver, ou seja, a riqueza nem isso paga, e a gente deve agradecer a Deus esse simples ar que ele nos fornece diariamente, esse oxigênio para que a gente se mantenha vivos. Vamos para o item 12. Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que dais tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral, a que consagrais pouco ou nenhum tempo e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. A gente já comentou isto, né? Nós levamos daqui o que nós efetivamente construiremos de bem, especialmente do amor ao próximo. Dir-se-ia diante da atividade que desenvolveis, tratasse de uma questão de mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Quanta aflição, inquietações e tormentos cada um se impõe. Quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna, muitas vezes mais que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro se encontrarem pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes, então, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que dependeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais o vosso futuro, assim como os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos que gozam das vantagens da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo, seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Chama-nos a atenção aqui, né, essa instrução aqui, sobre isto, né, da gente ter esse cuidado de cuidar primeiro do nosso interior, do nosso espírito, né, para que a gente enxergue que a nossa vida futura, ela dependerá disto.
comanda o vosso espírito que se constituiu o seu escravo. Seria esse o objetivo da vida que o Senhor vos concedeu? Isso aqui é por um espírito protetor, Crocávia, 1861. Item 13. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, ser-lhe-ão pedidas severas contas do emprego que ele lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para o outrem. Já comentou sobre isso. O mérito é proporcional ao sacrifício que a criatura se impõe. A beneficência é apenas um modo de empregar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo a quem não tem. Há, porém, um dever igualmente imperioso e meritório, o de prevenir a miséria, né? E a gente, agora se aproximando do Natal, a gente já vê as correntes, né, de alimentos, de busca para que tenha um Natal sem fome, quando a gente deveria fazer isto, né, todos os dias, e não só no Natal. Essa é a missão das grandes fortunas, mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. E mesmo tirando o legítimo proveito desse trabalho, o bem não deixaria de existir, porque o trabalho desenvolve a inteligência e enaltece a dignidade do homem, sempre cioso de poder dizer que ganha o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. Então, dar emprego, né, esses ricões aí e tal, é uma forma de saber empregar a sua riqueza. A riqueza concentrada em uma só mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar à sua volta. Será o primeiro a desendentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta vida fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que deixam vazio o coração. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a riqueza se conserva improdutiva. Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi: dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fénelon, Ageu, 1860. E aí eu vou complementar agora, Maria, para deixar um tempo aí, né, para discussões aí, me ajudarem também aqui. Bom, esse aqui, eu tirei aqui do livro da Esperança, né, o capítulo 44, por Emmanuel, né, psicografia de Chico, com o título Dinheiro, o Servidor. E, novamente, ele faz aquela passagem, né, ele cita uma passagem de Mateus: disse-lhes o Senhor: bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te convocarei. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 23, que no início deste capítulo ele trata, né, desse assunto. E aí no capítulo 8, que ele também cita aqui nesse capítulo 44 do Livro da Esperança, ele se refere ao que a prima Fátima apresentou, né, o item 8, né, a pobreza, é só uma passagem, né, a pobreza é para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação, a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. O dinheiro, aí vem Emmanuel, o dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentado ao poste da avareza, produz o azinhavre da sovinice. Que nomes difíceis. Contudo, sobre a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola.
a caatinga do malho e a força da usina. Atrelado ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas, na luz da fraternidade, é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do atendimento e garantindo os valores da educação. Aferrolhado no cofre da ambição desvairada, é o inimigo da evolução, todavia, endereçado à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Detido na sombra do egoísmo, e ele se refere ao dinheiro, à riqueza, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinhal da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio alanceia, iluminando os lares desditosos que a necessidade escurece. Dinheiro, repara o dinheiro. Podemos dizer aqui, riqueza, repara a riqueza, né? Dizem que ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira à calçada, pelo delinquente escondido nas aventuras da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína, e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Completa o dinheiro, a riqueza, pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Meus irmãos, essa é a contribuição que eu trago para a noite. Estendi um pouco mais do que eu desejava, mas vou passar para vocês, né? E, para mim, o resumo que tem é o que Val, de tudo isso que a gente traz, dessas instruções, é do que Val nos trouxe com tanta simplicidade, né? Essa riqueza é o nosso bem-estar, é nossa consciência tranquila, é saber que fizemos o bem, é vibrar nessa sintonia, nessa a riqueza, é saber da humildade da gente poder se refazer, e todos os dias a gente está se reconstruindo, se aperfeiçoando um pouco mais, sempre, como diz aqui nas instruções, amando ao próximo, né? Amando aos nossos semelhantes. Esta é a verdadeira riqueza, né, Val? Obrigado, Antônio, e perdão pela extensão aí. Quando você for se estender, irmão, dessa forma, você pode se estender. Eu ficaria aqui mais uma ou 2 horas, talvez, escutando você sem problema nenhum. Parabéns, gostei muito. Aí, só assim, só fazendo aqui um pequeno à parte, né? E isso porque você estava inibido, porque a câmera estava aberta, né? Imagina se não estivesse inibido, né? Não é assim, senhor Inácio? Bom, meus irmãos, eu não sei se das outras vezes que eu li este tema, eu talvez não tenha lido tão bem quanto o Eugênio leu e interpretou para a gente, porque eu entendi muito melhor esse tema novamente. Quer dizer, qual é o seu risco da próxima vez que nós formos novamente estudar esse tema, nós conseguimos aprender mais, mas por agora, Eugênio, muito bom, parabéns. Então, vou abrir um pouco o tempo aí, para que algum irmão possa se colocar, ok? Vamos então, estamos a postos para atender qualquer um que se ofereça para conversar um pouco conosco. Eu acho que é o nosso irmão João, é isso? Antônio. Pronto, João, pode pegar a palavra.
parabéns a Kelly, né, pela a boa explanação. E o tema é muito oportuno, né, porque ele nos faz a refletir, né, que nós somos verdadeiros viajores do universo, não somos donos de nada, né, nem do nosso próprio corpo material, né, que nós deixamos aqui, né? E também os bens materiais, por mais que sejamos ricos materialmente, mas o que o texto nos faz refletir é exatamente ao contrário dos bens materiais. A riqueza espiritual, tá certo? Essa é que é a verdadeira propriedade, esse é onde está o verdadeiro tesouro nosso, que nos faz sermos transparentes, tá certo? Na simplicidade e felizes na condição de evoluir. É esse o entendimento que eu tive, Antônio. Passo a palavra para o irmão. Muito obrigado, João, pelas suas colocações. E vamos continuar com o microfone aberto para que alguém possa se colocar. Entretanto, chegou o nosso irmão Marcos Melo. Seja bem-vindo, Marcos Melo. Bom, vou então passar a palavra para o nosso mestre Inácio. Senhor Inácio, gostaria de fazer alguma colocação? Na verdade, eu gostaria bastante de ouvir a opinião de todos os nossos colegas. Eu fico muito feliz quando eu ouço a Cristiane, a Kaline, a Fátima, a Elisângela, como agora o João de Deus, se posicionarem, né, e passarem as suas opiniões, porque é muito bom ouvi-los, mas a gente não pode deixar o tempo passar vazio. Parabéns, Eugênio, pela sua explanação. E como o Antônio colocou, a leitura foi ótima, a explanação, o ajuste com as temáticas de Emmanuel e André Luiz, muito boa. A gente precisa verdadeiramente refletir sobre tudo aquilo que a gente está lendo. E nós não estamos apenas lendo, nós estamos estudando os evangelhos à luz da doutrina espírita. Existe uma profundidade bem maior. Por isso a nossa gratidão à espiritualidade. E aí eu vejo o seguinte, item 9. Que possui ele, então? É feita essa pergunta. O que possui o homem? O que é que nós possuímos, então? Nada do que é de seu uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e ele leva consigo. E no item 12, o Espírito Protetor diz o seguinte: pensastes apenas no vosso corpo. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objetivo exclusivo da vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor, o corpo, tão mimado e acariciado, se tornou o vosso tirano. Comanda o vosso espírito, que se constituiu seu escravo. E ele encerra com uma pergunta. Seria esse o objetivo da vida que o Senhor vos concedeu? Ora, totalmente o inverso do que nos ensina o Mestre Jesus, do que nos esclarece a doutrina dos Espíritos aqui, nas leituras da noite de hoje. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura, e fazei provisão de tudo quanto ali vos possais servir.
O que é que lhe vai servir na vida futura? Nós estamos estudando a doutrina dos Espíritos. Estamos estudando as lições do Mestre Jesus. É preciso que nós tenhamos em mente, meus irmãos, que um só Mestre ainda está conosco. Jesus. Aqui nós estamos tendo orientações de profundidade com referência às orientações do Mestre Jesus, que nós não tínhamos dado a devida atenção. Então, agora, a nossa mente está se abrindo, a nossa visão está modificando-se para melhor. Não é à toa que nós ouvimos o depoimento do Eugênio na noite de hoje. E, verdadeiramente, aquilo que ele coloca é uma realidade. Quantos companheiros de trabalho, ao encerrar-se o seu tempo de trabalho e aposentar-se, simplesmente entregaram-se à bebida até a morte, esquecendo a família, esquecendo os amigos, a não ser os da mesa de bar. É esse o objetivo da vida. Então, nós, verdadeiramente, não estamos buscando entender a vida. Será que é tão difícil de entender que o que está dito pelos Espíritos é a realidade? Que nós temos uma vida futura?